Palmeiras, aí eu consegui dormir hoje, porque tem palmeirense demais nessa cidade. Eu sou Cochabamba, não estou parecendo inchado, mas vamos lá. Vice-campeão, tá bom. Então, vamos para a segunda aula. Só lembrando aqui, eu vou deixar, para quem tiver interesse, eu vou deixar os slides aqui entra direto nesse link aqui, aí eu vou botar lá a aula 1, aula 2, aula 3, vocês podem baixar. Bom, a ideia hoje é ver o método das ondas parciais, então a gente vai aplicar isso aqui, no caso do espalhamento, com um potencial de simetria esférica, mas isso aqui a gente usa também na vida real. Então a gente vai introduzir aqui o conceito de deslocamento de fase, a gente vai escrever agora o espalhamento em termos desse deslocamento de fase, ou phase shift, como vocês conhecem. A gente vai obter aí as expressões, por expressão de chave diferencial integrada de momento em termos desse deslocamento de fase, ou seja, para descrever o espalhamento agora, a gente precisa saber calcular esse cara aqui, né? E aí eu vou fazer um cálculo inteiramente ab início num poço esférico de potencial. Tá? Um cálculo exato. O sistema assim se resolve exatamente, a gente vai ver algumas coisas interessantes que aparecem aí e aparecem na vida real também. Bom, então a ideia é pegar aquela partícula de massa M, né? Massa reduzida M, e espalhar agora para um potencial central real. Né? E aí, de novo, a gente vai impor que esse potencial de alcance, então ele morre mais rápido que 1 sobre R, e a gente define um raio, vamos chamar de A, que é o alcance do potencial. Então, a partir desse raio A, o potencial já não atua de maneira significativa. E, obviamente, como a gente tem simetria esférica, a gente vai usar aqui um sistema de coordenadas esféricas. O hamiltoniano é o mesmo de ontem, só que agora o V só depende da coordenada R. A gente precisa descrever o Laplaciano em coordenadas cilíndricas, então o hamiltoniano fica assim, né? Esse pequeno monstro aqui. Esse termo angular aqui, a gente consegue associar com o operador L2, que é o quadrado do momento angular. Então a gente consegue reescrever o hamiltoniano dessa forma, né? A gente reescreve a equação de Schrödinger agora em termos da função de espalhamento, de novo a energia aqui é um ponto do problema. E a gente sabe lá da mecânica quântica que no caso do problema de campo central, a gente tem um conjunto completo de 3 observáveis, né? H, L2 e LZ. Tá certo? Então a gente pode pegar essa função aqui e expandir numa base de ondas parciais, que é essa base aqui, né? Onde os Y, L e M são os ângulos esféricos. A gente faz essa expansão aqui, pega esse cara e injeta uma equação, e a gente obtém uma equação para essa função R que a gente conhece. Né? E a gente percebe, bom, usando aqui o fato de que os ângulos esféricos são a função entre L2 e LZ, a gente percebe que essa equação radial não depende de M, então o índice M da função radial fica para o espaço. Só depende de L e de K, que é a energia que vai aparecer aqui dentro. Lembra que o E está aqui embaixo, né? H2 está aparecendo por exemplo. Quem já estudou átomo de nitrogênio deve lembrar disso. A gente, ao invés de usar a função R grande, a gente introduz uma função auxiliar, essa função vizinha aqui, que é R vezes a função. Né? E a gente define um potencial reduzido, que é esse aqui, né? Então só multiplica todo mundo por menos 2m sobre h ao quadrado. E a gente obtém agora, fazendo essa substituição aqui, obtém uma equação radial, uma equação para essa função auxiliar aqui. Né? Se vocês olharem essa equação, se a gente pegar esse termo aqui, ó, e redefinir isso aqui como um V efetivo, essa equação aqui lembra muito a equação de uma partícula que se move em uma dimensão, né? Que seria o eixo R, né? Só que nesse caso o R varia de 0 a infinito. Né? Depois a gente vai ver isso, mas essa função U, ela se anula na origem. Né? Então esse é um problema semelhante àqueles problemas, o jeito do problema, né? Um problema semelhante ao problema que a gente resolve lá em uma dimensão. Né? Só que aqui o potencial é mais complicado, você tem esse termo de número angular. Bom, a gente pode agora pegar essa equação, ou essa, e fazer uma brincadeira de olhar o problema da partícula livre, né, como um caso onde o potencial central é zero. Tá? Então, vou colocar claro aqui.
Então está aqui. Então vai a equação e faz V igual a zero. Tá? A gente tem uma equação. Aqui. Tem uma equação assim, então eu sou esse F faz o papel do bairrozão, né? O Y faz o papel do luzinho. Então eu tenho uma equação agora, que é essa aqui, eu estou mudando a variável, em vez de usar R, eu vou definir o ρ como sendo K vezes R. Então a gente tem uma equação que é essa aqui, vocês vão reconhecer ela nos cursos de física matemática. Né? Essa aqui é a equação diferencial inversa esférica. Né? E as soluções são as funções diversas, esféricas, JL, né, de ρ, Neumann, NL de ρ, ou combinações dessas, que são as funções de Randle de primeira e segunda espécie. Essas aqui são funções complexas, essas aqui são funções reais. E eu botei algumas delas aqui só para a gente. Então, o J é o J0, como sendo de ρ sobre ρ, etc. Né? E tem o comportamento aqui próximo da origem dessas funções, e o comportamento quando o ρ é definido. Bom, o problema é o seguinte: o J é regular na origem, de comportar na origem. O N diverge na origem. Então, como a gente quer que a função do N seja finita, a gente joga fora, no caso da partícula livre, a gente, né, deixa de lado essa função aqui. Tá? Nesse caso agora, os observáveis são H0, né, L2 e LZ, e a gente também pode pegar agora a função da partícula livre e expandir numa base, que é essa aqui. Ao invés daquela função média grande, agora tem a função dessa. O Y é o mesmo, a solução vai ser sempre a mesma. Bom, então, se a gente lembrar da aula de ontem, as soluções do H0, que basicamente temos energia cinética, são das planas. Então, a gente tem duas bases possíveis. A base de ondas esféricas, que é essa aqui, e a base de ondas planas, que é essa aqui. E a gente pode fazer a mudança de base escrevendo onda plana e onda esférica, por exemplo. Né? Então, essa expansão aqui é relativamente conhecida, só que aqui a gente está escolhendo cair a outra na direção Z. Então, está aqui. E se você pegar um eixo qualquer, né, a gente tem essa expansão aqui. Tá? Tem umas relações aqui que eu deixei só para o aqui. Tá aí. Então, a gente pode brincar de modalidades. Né? Isso aqui vai ser útil depois quando a gente for olhar o comportamento assintótico da função, porque a gente já tem a expansão de ondas planas em termos de ondas esféricas, e a gente sabe o comportamento dessa função quando R ou outro é definido. Aí. Bom, lembra que a gente impôs aí que o potencial de curto alcance tem um raio A. Além do raio A para R maior que A, eu posso pegar a minha função do cozinho, né, e dizer que é uma combinação da função JL e da função ML. Agora vale. Por quê? Porque eu estou fora da origem. Né? Essa função só tem comando da origem, fora longe. Então, como depois dos parâmetros, né, da R maior que A, o potencial é praticamente zero, eu tenho uma partícula que lembra uma partícula livre. Eu posso escrever o comportamento dessa função dessa forma. Né? Agora eu posso usar a expressão do J quando o R é infinito, que é essa aqui, a expressão do N quando o R é infinito, que é essa aqui, pegar esses dois caras e injetar aqui, chacoalhar, escrever e transformar essa expressão nessa aqui com essas definições aqui. Então vai aparecer agora esse cara. Tá? Então olha isso aqui. Isso aqui é o comportamento assintótico da função quando você tem um potencial diferente de zero. E esse aqui é o comportamento, a menos aqui do sobre R, né? Isso aqui você tem um seno de KR menos L sobre 2, aqui é KR menos L sobre 2, mais uma fase. Então essa fase aqui é que carrega a informação de que a partícula sentiu um potencial V. Tá? Então todo espalhamento está aqui, toda a informação do espalhamento está aqui. Tem uma expressão alternativa, que é só pegar isso aqui e dá para colocar nessa forma aqui, e aí aparece esse S, L de K, isso aqui a gente chama de elemento de matriz de espalhamento, da matriz S. Só que aqui é simplesmente uma fase do sentido. Tá? Bom, então eu já falei essa quantidade de delta L, então isso aqui é a função da energia, que depende da onda parcial, né? ML. Isso aqui é um botão de fase e carrega a informação sobre o espalhamento.
Tá? Então, se a gente conseguir determinar essa fase, a gente consegue determinar as seções de choque. Então, zerou o V, zero o delta. Né? E só para lembrar que essa função U, na origem, ela se anula na origem, mas ela vai a zero dessa forma, né, como é elevado a R no origem. Tá? Bom, então, o que a gente quer fazer? De novo, eu tenho a amplitude de espalhamento, essa expressão que a gente viu ontem, né, o comportamento acentuado da função de espalhamento. A amplitude está aqui, então o que a gente quer é obter esse caso. A gente obteve uma expressão ontem, mas agora eu quero obter uma expressão em termos dessa fase. Certo? Né? Bom, eu tenho onda plana aqui. Lembra que o eixo de incidência a gente adotou como sendo o eixo Z, né? Então, no da versão da plana, veja, eu posso pegar isso aqui, usar aquela expansão anterior, né, da onda plana em termos das ondas de série, aqui, da partícula livre, e usar, aqui dentro, eu vou usar essa expressão por J. Então, quero isso aqui, injeto aqui, quero isso aqui, injeto aqui. Né? Agora, isso aqui, eu posso escrever como isso aqui é um seno de θ, eu posso escrever como sendo elevado em θ, menos elevado a menos em θ sobre 2i, então daqui para cá está isso. Tá? E o resto mantém. Tá? Agora a gente pode considerar outro caso. Eu posso pegar agora essa função aqui e olhar o comportamento disso quando o R é infinito. Então, de novo, o R aqui é o uzinho sobre a variável R, né? E lembra do comportamento dessa função U quando o R é infinito. Eu posso pegar isso aqui, no lugar disso, injetar aqui, botar isso no lugar disso e pegar isso e injetar aqui. E escrever isso aqui de novo como combinação de duas exponenciais. E agora eu posso comparar isso aqui com o termo anterior e eu obtenho uma expressão desse coeficiente aqui que está aqui. Tá? Beleza. Então a ideia aqui é a seguinte, está um pouco denso isso aqui, mas a ideia aqui é a seguinte, é deixar, talvez essa última fique mais clara. Isso aqui, olha só, isso aqui é onda plana. Esse aqui. Aqui está o hemisfério. Então eu tenho o primeiro termo dessa expressão aqui, daqui. Então esse está aqui. E o segundo termo, esse fator vezes isso aqui, é o que está aqui. Então tem esse fator aqui, os dois meios, onda esférica. Né? Esse cara que está entre chaves aqui é um tipo de espalhamento, por comparação. Né? Então o F, que agora só vai depender de θ, não depende de φ, né? Aqui, e veja que a amplitude depende do delta. Esses caras aqui são os polinômios de gêneros, isso aqui é tabelado, né? Tá certo? A gente pode pegar isso aqui agora, reescrever esse elevado em ΔL vezes seno de ΔL de uma outra forma, e a gente pode definir agora uma amplitude associada a um parcial L, dessa forma em termos da matriz de espalhamento S. Tá? Então, tendo a matriz de espalhamento, eu tenho amplitude, eu tenho a matriz de espalhamento, são invertidas. Tá? Bom, tendo amplitude, o que a gente faz? Toma o módulo ao quadrado disso aqui, você tem a seção de chave diferencial. Então, basta pegar o complexo no lugar disso aqui, elevar ao quadrado, tomar um módulo ao quadrado, né? Então eu vou ter uma soma dupla, tenho que tomar cuidado com os índices aqui, né? Eu chamei de L. Então, esse cara aqui é a seção de choque diferencial, integrando nos ângulos, usando aqui a relação de ortonormalidade dos polinômios de legendas, a gente chega nessa expressãozinha aqui da seção de choque total, que depende da fase, da energia, que está aqui, e da fase, que está aqui. E agora a gente pode definir uma seção de choque para cada onda parcial L. Né? O L é um movimento quântico, então a gente associa a cada L uma seção de choque, essa. E a gente pode achar aqui os valores para os quais esse cara tem o máximo, né? O seno tem que ser mais ou menos 1, então está aqui, e então isso aqui vai para 0, o seno tem que ser
quando sigma é zero, né? O seno é zero, então a gente acha os valores dessa fase aí. E a gente consegue também calcular a seção de choque de transferência de momento, que é dada por essa expressão aqui, depende da diferença das fases dele mais 1 e L. Então, essa expressão aqui é interessante de mostrar. Você tem que usar você lembra que você integra isso aqui, né? Você tem um fator 1 menos cosseno perto, então você tem que usar a propriedade dos polinômios de Legendre, para quem gosta de física matemática, é legal mostrar essa expressão. Bom, se a gente olhar essa expressão aqui de cima, a seção de choque é dada por uma soma infinita. Então tem que somar o L de 0 a infinito. Na verdade, eu não preciso somar até infinito. Por quê? Então vamos lá para a mecânica clássica. Lembra que a gente define uma quantidade, a gente chama de D, que é o parâmetro de impacto, né? Que é o módulo de L sobre o módulo de T. L é o momento angular, T é o momento linear. Isso aqui é a distância que a partícula passa sem se espalhar. Certo? Vamos fazer uma quantização do parâmetro de impacto. No lugar do módulo de L, eu vou escrever raiz de L mais 1 vai cortar. Né? E no lugar do T, o módulo de T, eu vou escrever H cortado do K. Tá certo? Então, H cortado cai fora, né? O de cima cancela para de baixo, e a gente fica com essa expressão aqui, ó, raiz de L mais 1 sobre K. Agora, suponha que o B seja na ordem do alcance do potencial, ou seja, acima de... Lembra que o alcance é definido pelo raio R igual a A, acima desse raio não tem espalhamento. Então, se a partícula passar, né, se tiver um parâmetro de impacto da ordem de A, ela não vai sentir potencial. Então, eu faço B igual a A, tá certo? A raiz de L mais 1 é possível por L, para ter um estimativo. Ou seja, a gente tem uma relação que vem daqui, fazendo B igual a A, que diz que o L, é melhor olhar aqui para cá, né? Que o L, eu preciso somar. Deixa eu falar de outra maneira. Eu preciso carregar essa soma até um determinado L, que é dado por essa relação aqui, ó. Eu vou chamar de L máximo. Tá? Por quê? Porque acima desse L máximo, a seção de choque vai ser praticamente zero. Tá? Então, em vez de somar até infinito, eu somo até um L que é na ordem de K. Então, K é energia, A é o alcance do potencial, a gente tem esse compromisso. Tá? Então, eu preciso somar até infinito. E aqui, só para ilustrar, isso aqui eu não desenho as moléculas, esses caras aqui são isômeros de C3H7OH, esses caras são isômeros de C4H10, são alcanos, né? E esses aqui, C4H9OH, se eu não me engano. E o que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte, olha só. Olha a seção de choque diferencial, ela depende de polinômios de Legendre. E lembra que os polinômios de Legendre, se eu fizer L igual a 0, ele é uma constante, né? Se eu fizer L igual a 1, ele tem um mínimo. Se eu fizer L igual a 2, ele tem 2 mínimos. Se eu fizer L igual a 3, ele tem 3 mínimos. Então, esses caras oscilam. E a gente consegue mapear, mesmo na vida real aqui. Veja, eu tenho 2 mínimos aqui e eu tenho 3 mínimos aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Eu tenho um aqui e um aqui. Né? Aqui tem várias energias, mas só para mostrar o caráter aqui, aqui e aqui. Isso aqui é o caráter de L igual a 3, a gente chama de onda F. Isso aqui é o caráter de L igual a 2, onda B. Então a gente consegue olhar para a seção de choque diferencial e dizer qual é a onda parcial que contribui mais. Né? E de novo, se vocês olharem esses caras aqui, ó, essa seção de choque cresce, né, para baixo ângulo, esses caras aqui têm um momento de dipolo permanente. De novo, a gente pode pegar a amplitude e fazer θ igual a 0, a gente chega, né, pega a expressão aqui, a gente chega na seção de choque total, é o teorema óptico. A gente pega o teorema óptico aqui. Bom, então, a gente tem uma expressão fechada para o de espalhamento, em termos do delta, só que a gente precisa determinar o delta. Né? Nada de ligar, você tem que calcular o delta. Como é que se calcula esse delta? Bom, existe um termo que a gente chama de normalização da função de onda de espalhamento. Obviamente, isso aqui não é normalização no sentido de
tomar um módulo padrão integral e fazer igual a 1, mas é olhar o comportamento da função quando é o R por infinito, né? Então a gente pode adotar, existem várias normalizações, e obviamente os resultados são consistentes, dependendo da escolha que você tem, se você quer no resultado final. A gente vai adotar essa normalização da função U, né? O R é o Uzinho sobre o R, o Rzão é a função R, então isso aqui é uma função de Bessel, isso aqui é uma função de Neumann, e eu tenho a tangente da fase aqui. Então eu posso olhar a função R, quando a variável R por infinito, eu tenho isso aqui. Então a minha fase vai aparecer aqui. Tá? Então eu posso determinar a fase olhando o comportamento assintótico da função de parâmetro. Beleza. A gente pode fazer uma outra coisa. A gente pode pegar o espalhamento por dois potenciais. Então você escreve duas equações de Schrödinger, uma para U, outra para U bar. Você tem as soluções Uzinho e Uzinho bar. Né? Você faz uma conta, chega numa expressão que tem essa cara aqui, e depois você faz U bar igual a zero. Tá? Porque quando esse cara é zero, esse cara é zero, e a gente tem uma expressão agora fechada para fase. Mas ela depende do quê? Agora ela depende da função de espalhamento. Então, em caso que você tem potenciais que você pode tirar uma rede de pontos, né, uma rede numérica, você consegue resolver a equação de Schrödinger numericamente, então você obtém isso aqui, e você faz uma integração numérica desse cara aqui, você obtém o delta de novo. Você não precisa integrar até infinito. Você integra até o alcance do potencial. Né? O potencial mapa integral, então você pode integrar de 0 a A. Então essa é uma expressão possível, né, para você obter a fase. Tá? Então tem a fase aqui, injeta uma função de choque, resolve o problema. Isso aqui você tem que fazer para cada R. Né? Outra coisa que a gente consegue determinar é a relação entre o sinal do U e o sinal do delta. Então, se você tem um potencial repulsivo, maior que zero, o delta é negativo. Se você tem um potencial atrativo, o delta é positivo. Né? Ou seja, se o U é repulsivo, vai ter só um pouquinho de zero, o J é U, mas não interessa aqui. Se o U é repulsivo, a onda espalhada ela adianta em relação à onda livre dessa quantidade aqui, olhando esse sinal aqui. Né? E no caso do ser atrativo, a onda espalhada atrasa em relação à onda livre dessa quantidade. Essas aqui seriam as posições do zero. Né? Tá? Então isso aqui é importante para usar isso para fazer a análise dos resultados. Outra maneira é a seguinte: você pega o seu eixo R, né? Você tem para R menor que zero, você tem uma barreira infinita, a partir de não existe lá. Né? Você divide a região de 0 a A de A infinito, né? Resolve dentro, resolve fora, e aí você casa a função e a derivada, ou seja, você casa a derivada logarítmica da função em R igual a. Tá? Fazendo isso usando aquela expressão, a gente chega numa expressão e essa aqui. Tá? Isso aqui é fechado. Então agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar isso aqui. Isso aqui inteiramente não tem aproximação nenhuma, isso aqui é exato. Né? A gente vai pegar agora um poço de série, né, de Rayleigh e vai determinar a fase usando essa expressão e vai determinar a seção de choque usando essa expressão. Então, pela fase tem isso aqui. Então, o poço está aqui, né, ele é menos E0 para R indo de 0 a A, e é 0 para R maior que A. Essa curva vermelha aqui é o termo do momento anular, é o LL mais 1 sobre R2, e o potencial efetivo é essa curva verde aqui. Tá? É a soma do vermelho com o azul. Essa curva verde aqui. É isso aqui que é a partícula C. Então, só adiantando um pouco, se ela vem com essa energia E1 aqui, então, você tem que olhar o espalhamento assim, né? Ela vem de R mais infinito, bate aqui e volta. Então, se ela vem com energia E1, ela chega aqui e vai sentir a curva verde que está aqui, né? Ela tem a probabilidade
entrar nessa região aqui e vai embora. Né? Agora, se você pega uma energia E2, por exemplo, tá? Não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui a curva verde, ela vem aqui, ó, desce aqui, eu tenho uma barreira aqui, ó, tá vendo? E aqui eu tenho um pocinho. Né? Se essa partícula vem com energia E2, ela pode tunelar aqui e ela pode formar um estado ligado aqui dentro, que não tem nada a ver com o estado ligado aqui. Esse estado ligado, ele é um estado temporário, ela não vai ficar aí para sempre, aí ele vai embora. Isso aqui é o que a gente chama de ressonância de forma, certo? E a gente vai analisar esse efeito aqui no caso do poço, depois a gente vai ver que isso acontece na vida real também. Então, no caso do poço, eu tenho duas regiões, R menor que A e R maior que A. Eu tenho equação de Schrödinger dentro do poço, eu usei a letra K, fora do poço eu usei a letra K. O K e K são relacionados dessa maneira aqui, né? 1,0 é 2V0 e o K ao quadrado é 2Z. E eu estou usando unidades atômicas aqui, eu peguei a porcaria do AI igual. Então, dentro do poço, a solução é uma função de décimo. Né? E fora do poço, a solução é isso aqui. Tá? Então, eu tenho que casar aqui a derivada logarítmica para aqui. Então, eu posso pegar a função dentro do poço, para aqui. O meu gama agora passa a ser esse cara aqui. E o ΔL exato é esse cara aqui. Tá? Não tem aproximação nenhuma. A gente pode fazer L igual a zero, reescreve, ela simplesmente faz L igual a zero, substitui os valores das funções de J'. Aqui a linha representa a derivada em relação a R, tá? Chega nessa expressão e dá para mostrar que ΔZ tem essa relação aí. Tá? Só mexer um pouquinho aqui que você chega. Vamos chegar na tangente disso, mas isso. Agora eu vou fazer energia muito baixa, fixa o alcance e a baixa energia. Tá? Então a gente pode aproximar o ΔZ por isso aqui. E a gente vai definir uma quantidade agora que é o alfa, que se chama de comprimento de disparamento, que é dado por esse limite aqui, que a gente de ΔZ sobre K, quando K tem a zero. Vamos lembrar que quando, em geral, né, quando o K tem a zero, o ΔZ vai para zero. Posso escrever o alfa assim, enfim, eu posso definir um lambda zero, que é o raiz do zero. E se eu fizer essa consideração, eu mostro que o alfa é negativo. Tá? É uma informação adicional. E outra coisa que a gente pode mostrar é que a seção de choque para baixa energia é dada por isso aqui, 4π alfa ao quadrado. Tá bom? Eu vou dizer que esse alfa. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aquele poço e eu quero saber qual é o limite de transição entre eu ter um estado de energia positiva e um estado de energia negativa. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer L igual a zero, porque para baixa energia quem manda é L igual a zero. Tá? Eu vou considerar agora a equação de Schrödinger do poço. Eu vou fazer E igual a zero, eu vou considerar o E0 menor que zero, então eu vou falar de estado ligado. Tá? Dentro do poço, a minha solução tem que ser um seno, porque ela tem que ser anular a origem, e fora do poço é um exponencial que morre no infinito. Né? Estado ligado. Lembra da aula do Robson ontem, quando ele desenhou aquele poço, você tinha elevado a KZ e elevado a menos KZ, e aqui dentro você tinha um pocinho. Né? Agora, como eu tenho meio poço, eu tenho um seno, que morre na origem, eu tenho elevado a menos KR, que morre no infinito. Tá? E eu tenho essas relações aqui, ó. K0 ao quadrado é 2Z, o K0 aqui em função de 1,0 em K0. Tá? Impõe a condição de continuidade da função e da derivada em E igual a A, você chega numa equação que é essa aqui. Seria um problema que você deve ter resolvido já na estrutura da matéria. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte, qual é o limite que eu tenho entre ter um estado de energia positiva e um estado de energia negativa? Eu vou fazer E igual a zero. Essa é a minha transição. Então, nessa expressão aqui, eu vou fazer K0 igual a zero e eu chego numa relação que o U, a profundidade do U deve satisfazer. Essa aqui. U a zero ao quadrado tem que ser N mais meio de π ao quadrado, N mais meio ao quadrado vezes π ao quadrado. Né? E eu tenho um valor crítico
que é quando eu faço n igual a zero, ou seja, quando eu faço o zero ao quadrado igual a π ao quadrado sobre 4. E dá esse número aqui, 2,46740. Se vocês fizerem isso aqui e voltarem a analisar o comportamento da fase, vocês vão ver que a fase, nesse caso, vai ser aqui sobre 2 quando k igual a zero, não vai ser zero. E o alfa, nesse caso, é menos infinito. E a seção de choque total, portanto, explode. Tá? Nesse caso, aqui diz que aparece um estado virtual. E se você começar a aumentar mais o U, aí você tem mais estados ligados para L igual a zero. Então você começa a tornar o teu poço mais profundo, mais atrativo, você começa a aumentar os números de estados ligados para L igual a zero. Tá? O alfa, basicamente é isso aqui, ó, ele está associado com a curvatura da função. Você pega uma tangente aqui, isso aqui é estado, isso aqui é o espalhamento, isso aqui estaria associado à transição, ó, o alfa aqui é infinito, aqui você tem estado ligado ao alfa positivo e ele corta o eixo aqui. Tá? E essas coisas que eu vou falar, vocês podem analisar, eu não vou entrar em detalhes, vocês podem olhar no estudo de espalhamento, analisar as propriedades analíticas do estudo de espalhamento, olhar os polos da matriz S, que está relacionado com amplitude, e aí vocês vão descobrir que o estado ligado está ao longo do eixo imaginário de cá, você tem ressonância aqui, estado virtual aqui, e ressonância de energia zero aqui. Na verdade, essas duas coisas são mais ou menos confusas, tá? Estado virtual. Então está aqui, ó. Isso aqui é a solução exata para o poço, não dá para expressão nenhuma aqui. Eu peguei a expressão da tangente, fiz um programinha. Isso aqui é exato. Sai daquela expressão da tangente da fase, calcula a fase, injeta na expressão da seção de choque e está aqui. Então a curva verde é a seção de choque total, eu estou indo até L igual a 5, se não me engano, tá? E aqui está a seção de choque por L igual a 0. Tá? Eu estou usando aqui unidade atômica, lembra que o K, se vocês quiserem em termos de energia, a energia é K ao quadrado sobre 2, isso aí está em unidades atômicas, o fator aí é 27,212 para transformar para volts. Tá? Então vocês podem fazer as coisas. Então, primeira coisa, olha aqui. Seção de choque para L igual a 0, explode. Falou que estou usando. Eu estou fazendo um alcance igual a 1, e eu estou usando um 0 igual aquele número mágico lá, 2,46740. Tá certo? Isso aqui é estado virtual. A seção de choque explode para energia 0, e a fase aqui, ó, vai para a pista de 2. Outra coisa que a gente observa, que para baixa energia, a curva vermelha e a curva verde estão uma em cima da outra. Ou seja, para energia baixa, quem manda é L igual a 0. Você não tem outra onda parcial contribuindo. Certo? Agora vamos pegar esse zero e vamos aumentar um pouquinho. Ou seja, aumentar o zero significa tornar o poço mais atrativo. Vamos fazer ele igual a 3. Olha o que acontece. Mantém o mesmo alcance e faz o zero igual a 3. Dá a seção de choque aqui. Despeita. Aqui é o infinito. Aqui ela explode. Para esse valor de 1. Né? Faço 1 igual a 3, ela despenca. Tá aqui. E olha a fase. A fase agora, para L igual a 0, vai para π. Não vai para π sobre 2. O que significa isso? Lembra que aquele número, nesse caso aqui, é o caso limite onde você tem um estado ligado e um estado de contínuo. Tem um estado virtual, uma ressonância e energia zero. Quando você aumenta um pouquinho o poço, a profundidade do poço, aquele estado mesmo está ligado no poço. Tá? Então, a gente mapeia isso olhando a fase, quando o K vai para 0. Isso aí, na verdade, é um teorema, chamado teorema de Leibniz. Você consegue olhar o número de estados, NL, aqui é o número de estados ligados para a onda parcial L, né? Para um dado L, e você olha a fase quando a energia vai para 0. Então, isso aqui te diz quantos estados ligados no poço você tem, um dado L. E aqui tem mais duas coisas. É possível, né, se você está no regime de baixa energia, quando baixa energia só L igual a 0 contribui, pode ser que o delta zero passe por π. Se o delta zero passa por π, a seção de choque é zero, o sigma zero é zero. Então você não tem espalhamento. Isso a gente chama de mínimo de Ramsar-Tauber. Né? E para um L diferente de zero, o que acontece? Você tem a barreira do momento angular.
Lembra como eu mostrei aquela figurinha, aquela energia 2, a partícula pode tunelar por aquela barreirazinha que forma entre o... Vou colocar lá, né? Não sei o que é. Né? Ela pode tunelar e pode se acomodar dentro desse poço aqui, formando um estado ligado temporário. Nesse caso, a gente vê que a fase ela vai de 0 a π, passando por π sobre 2, na energia onde o K, ou na energia K, onde o sigma assume o seu valor máximo. Isso aqui a gente chama de ressonância uniforme. Então, nessa figurinha aqui, que eu tirei daquele artigo lá do cara do método de Malfist, Greenwald, se não me engano, eu fiz as contas dele, e a ideia é a seguinte. Então, tem aqui, ó, L igual a 0 é vermelha, L igual a 1 é a verde, L igual a 2 é a azul, e eu tenho essa verde mais escura, é a soma dessas três. Tá? Isso aqui não é bem o mínimo de Ramsauer, porque se vocês olharem para L igual a 2, eu tenho uma estrutura aqui. Eu cortei aqui, porque esse troço cresce muito. Isso aqui é uma ressonância de forma, que aparece antes do mínimo, aqui, ó, que está em 0,3 na seção de choque para L igual a 0. E eu tenho também, antes do mínimo, a seção de choque L igual a 1 contribuindo já. Então isso não é exatamente o mínimo de Ramsauer causa, você vê nos gases nobres, mas é o mínimo. Né? Então, pega a fase para L igual a 0. Ela começa de π, então está aqui. Agora eu fiz o A igual a 2 raios de Bohr aqui, e o 0 é 5,02. Tá? Então, se tem um estado ligado para L igual a 0, a fase cai e ela volta a subir. Quando ela volta a subir, ela passa por π de novo. Quando ela passa por π, a seção de choque vai a 0. Tá? E aqui está a fase para L igual a 2. Ó. Ela é 0, ela é π e ela pula abruptamente de 0 para π, passando por π sobre 2 na energia onde está a ressonância. Tá? Então, esses três fenômenos aqui, o estado virtual, mínimo de Ramsauer causa e ressonância de forma, isso aí a gente vê a rodo quando faz paramento direto nos corpos morais. Tá? Então, só para ilustrar aqui, ó, 2 carbonos já é um sistema pesado, 2 carbonos está tudo ali. Então, aqui, ó, olha a curva verde aqui, desculpa, a curva vermelha. A curva vermelha cresce, vou ver se é melhor olhar aqui. Então, o C2H4 é D2H, né? A simetria totalmente esférica é AG. Então, a curva em vermelho mostra a seção de choque para a simetria AG. Tá? Vê que ela não explode, mas olha o valor dela, é grande para um montão aqui de seção de choque. Tá? Olha a fase dela aqui. Ela não vai a pista de 2, mas ela cresce bastante. Veja que aqui ela começa de 0. Então, o polo não está bem em 0, um pouquinho para baixo. Né? Mas aqui ela cresce um montão, tá vendo? Então isso aqui caracteriza um estado virtual, a gente dá para calcular o alfa negativo. Tá? Outra coisa que a gente observa aqui é esse mínimo. Aqui, ó. Tá? De novo, o AG tem L igual a 0, tem outros L's, né? Então se eu pegar só o L igual a 0, você vai bater no 0. A fase aqui é para L igual a 0, você fala. Né? Se você olhar a fase aqui, ó, ela vem. A fase aqui é positiva e a fase aqui é negativa. O que é isso? Lembra? Vamos voltar lá. Aqui. Lembra que se o U é repulsivo, a fase é negativa. Se o U é atrativo, a fase é positiva. Então a fase começa como positiva e vira negativa. Então isso significa que o U inicialmente é atrativo e depois o U fica repulsivo. Como é que funciona isso? A história não está aqui. Mas basicamente, quando você tem espalhamento de pósitron por molécula, você tem potencial composto de 2 termos. Você tem o potencial colombiano, que por pósitron é repulsivo. Imagina o pósitron entrando na eletrônica, brinca com a lei de Gauss, ele vai sentir uma carga efetiva positiva. Esse potencial aí para ele é repulsivo. O potencial de polarização é sempre atrativo. Né? Então, a combinação de potenciais muda. Né? De atrativo para repulsivo. Certo? Então, a fase aqui muda de sinal. Consequentemente, o potencial
potencial muda de sinal, a fase muda de sinal. Se o potencial muda de sinal, significa que ele vai passar por zero. Em algum momento da sessão de choque aqui vai estar tendo zero. Então, pega o L igual a zero, a gente vê esse mínimo aqui, né? Corresponde ao que a gente chama de mínimo de Ransauer-Causa. Tá? A mesma coisa acontece nesse sistema aqui. O plano, agora isso aqui é experimento de elétrons. Só que aqui você não tem estado virtual. A sessão de choque é bem pequenininha com energia zero. De novo, o A1 aqui tem o C2G, né? A simetria que é A1. O A1 tem L igual a zero, mas aqui já tem outras zonas parciais que se se eu pego L igual a zero, você bate em zero. E a história aqui é a mesma. A fase começa positiva e muda de sinal. Então tem esse mínimo, só que no caso do elétron agora eu tenho três potenciais, né? Potencial colombiano, eu tenho a troca, eu tenho a polarização. Então essa combinação aqui botei a história aqui. Então basicamente isso aqui. Isso aqui é para elétron, o estático do elétron é sempre atrativo, né? Então essa combinação de potenciais, ela muda de sinal, levando a fase de sinal, fazendo aparecer o mínimo na e aqui são alguns valores, mantendo o alcance igual a 1, mudando a profundidade. Então a gente vê que aparece uma ressonância de forma aqui para L igual a 1. Aqui eu estou tendo escala log, porque essa ressonância é muito fina. E aqui estão as outras ondas parciais. Ó. Então a L igual a 0, L igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Está vendo? Então as outras começam a contribuir bem depois. Tá? E aqui está a fase. A fase para L igual a 0, que tem o estado ligado lá, e a fase para L igual a 1, aqui. Caracteriza a ressonância. Vou aumentar um pouquinho esse zero, aqui. Vou fazer 9,8. Essa ressonância aqui vai ficar mais fina e vai andar mais para a esquerda. Então o tempo de vida dela aumenta. Lembra que você pode definir uma largura e energia aqui. Né? A gente pode usar um princípio de incerteza ΔI e ΔT para estimar o tempo de vida da ressonância. Olha a fase aqui, como ela passa mais abruptamente por isso sobre 2 indo de 0 aqui, e L igual a 0 tem esse estado ligado. Vou aumentar mais um pouquinho isso aqui. Aqui faço 10, agora acontece o seguinte: a ressonância de forma vai embora, foi para onde? Agora a fase para L igual a 1 também é aqui quando cai igual a 0, então eu tenho agora o estado ligado para L igual a 0 e o estado ligado para L igual a 1 no uso. Tá? E as outras zonas parciais estão aqui. E aqui, esses caras são dímeros aqui de ácido fórmico, dímero de formamida, e aí você pega uma formamida e constrói esse complexo aqui. Isso aqui, essa curva verde aqui não dá para ver aqui, mas de novo você tem, são várias aproximações. Então o ácido fórmico, você tem as duas ressonâncias de fórmico aqui. A molécula de ácido fórmico tem uma ressonância. Né? Quando você gruda as duas, você constrói duas, aparecem duas ressonâncias. Formamida é a mesma coisa, aqui as duas ressonâncias, e o complexo é a mesma coisa aqui. Depois do café eu vou voltar a comentar isso aqui, vou tentar mostrar como é que essas ressonâncias se formam a partir das ressonâncias das unidades aí de momento. E as referências que eu usei para essa aula, a parte de mínimo de Ransauer eu tirei desse cara aqui, né? E a parte dos valores de A0 e U0 para as ressonâncias eu tirei do lado. E aí, agradecimento das vezes. Questões? Comentários? Davi. Daqueles resultados, você compara com o da Silva, quais são os métodos que estão sendo? É o mesmo. É o mesmo método. E qual porque dá uma certa diferença? Comportamento, não pelo. Não, é base. Base não é base de experimento. Essa coisa aqui foi feita há mais de 10 anos atrás. Então, usar uma base muito modesta. E aqui a base foi. Aqui a diferença é a base de uma partícula e a base desse parâmetro. Então essa ponta vermelha tem uma base bem maior que isso.
qualitativamente é a mesma coisa. Influência da data. Ou seja, essa conta melhorou em relação a essa. Uma outra questão. O tratamento de ressonância é sempre delicado, né? Você faz no seu método, você tem algum modo especial para tratar a ressonância ou a sua aplicação simples do método já... A aplicação simples do método não aparece, as sistemas não aparecem. O problema é você, porque essas duas curvas aqui, eu não compreendo para inteiro, né? A curva verde e a curva azul, aqui e a curva azul aqui, elas têm o que a gente chama de efeito de polarização. Polarização por relação. Então a ressonância é mais importante por relação, porque o elétron está sentado na molécula. Né? O elétron contínuo sempre no tal da molécula. Então o problema é você conseguir tratar isso aqui de maneira balanceada com o alvo. Porque o alvo é rápido e forte. O alvo é sempre rápido e forte. Como você correlaciona o espalhamento, se correlacionar demais o espalhamento, com o alvo sendo rápido e forte no do alvo para ficar sempre lá, você pode, em relação ao alvo, imagina que essa energia aqui é a energia do composto N mais 1, o elétron contínuo centrado lá, em relação à energia do alvo. Tá? Então isso aqui é basicamente essa diferença. Seria uma negativa da afinidade eletrônica. Se você correlacionar muito isso aqui, o espalhamento, eventualmente você coloca essa ressonância abaixo da posição experimental, ou mesmo você pode jogar isso aqui para baixo. Tá? Posso mostrar isso. Então, o que a gente tenta sempre fazer é tentar descrever a correlação do espalhamento de maneira balanceada com o alvo que é rápido. Isso sempre é fácil. Se você tratasse o alvo com relação ao método mais... e a gente seria mais simples. O problema é relacionar o alvo infinito. Alguma outra questão? Bom, então vamos de novo agradecer ao professor.